Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Para as pessoas que moram na cidade de São Paulo, para os paulistanos em geral, a Zona Leste é um lugar queridíssimo. É um lugar onde está o Itaquerão, Neném de Vila Matilde, Leandros de Itaquera, onde existe a maior concentração de trabalhadores da cidade de São Paulo que sofrem todo santo dia para vir ao centro ou em diversos bairros trabalhar, ficam horas no ônibus trabalhando. Mas a Zona Leste também é lugar de coração grande, é lugar de trabalho árduo em favor das pessoas com deficiência, em favor da melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e de uma maneira geral da sociedade. A Zona Leste trabalha firme nesse sentido para que seja um lugar amplo de solidariedade. Para exemplificar isso, nós trouxemos o Luiz França, que é presidente da ACEDEM, que é a Associação Casa dos Deficientes de Hermelino Matarazzo, que tem lá como símbolo o Padre Ticão. Nós mandamos um beijo e um abraço para esse padre maravilhoso que está à frente dessa luta há muitos anos, né? Eu conheço bastante o Padre Ticão e sei o quanto é árduo o trabalho dele, o quanto ele roda nesse São Paulo pedindo. Não é isso, Luiz? Você tá bom? Tudo bom, Roberto. Roberto, prazer estar com você aqui. Realmente o Padre Ticão é um símbolo da Zona Leste e a ACEDEM começou com o Padre Ticão no salão da igreja dele, informalmente há quase 30 anos, 30 e poucos anos. Depois se institucionalizou, virou uma entidade organizada. E nessa luta a gente vem correndo, pedindo em prol das pessoas. Todo mundo virou pedinte lá, não? Lá a primeira ordem da gente é ser bem pedinte. O Ticão começou a pedir, ele falou assim, olha, eu vou ensinar vocês a pedir. É o Padre Pidão da Zona Leste. É uma graça, ele é muito simpático, muito alegre, não tem aquela cara fechada, não, né? Ele pede com alegria. Pede com alegria e recebe com alegria também. Recebe com alegria. E um detalhe, Roberto, que a gente comenta muito que ele é o Padre Pidão, mas é um padre também que sabe reconhecer e agradecer aquelas pessoas que ajudam, que atendem os pedidos da gente, da comunidade. A gente vai conversando um pouquinho antes de entrar no assunto exatamente sobre a ACEDEM, porque a minha relação com o Padre Ticão é muito antiga e eu tenho muitas histórias para contar, né? Já me convidou para fazer palestra na igreja dele, um ambiente totalmente descontraído, né? Um negócio maravilhoso. Eu sempre me relacionei muito bem com ele. A gente ia comer tapioca lá, certo? Lá na ACEDEM. E a gente passava horas conversando sobre os projetos, sobre os sonhos, que agora, depois de muitos anos sem ter uma proximidade com vocês, eu percebi pela nossa conversa que se realizou. Sim. Aqueles sonhos de lá de 2006, de 97, 2006, 2007, todos se concretizaram. E ainda tem mais sonhos, né, Luiz? Temos mais sonhos, sim. Temos um projeto que a gente está há 8, desde esse tempo que você comenta, lutando muito, era para ser uma ecoterapia, a gente está brigando para ser uma hidroterapia, que virou um projeto acoplado a um projeto do Ministério da Saúde chamado CER, que é um Centro de Especialidade de Recuperação, né? E a gente casou a ideia da piscina para fazer o tratamento, que vai proporcionar 3.000 atendimentos mês nesse espaço. Nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso mais para frente. Tá. Mas primeiro a gente precisava explicar para os nossos telespectadores, nossos amigos de casa e que estão nos vendo aí em vários lugares, o que é a ACEDEM? A ACEDEM, Roberto, nasceu de uma percepção do Padre Ticão que existem muitos deficientes na Zona Leste e não são atendidos. Então a gente tem por outras casas, não eram atendidos, né? Mas muitos ainda precisam de um espaço maior para atendimento e tinha esse vácuo. Às vezes as pessoas, as famílias, as mães tinham que pegar as crianças e atravessar a cidade de São Paulo para ter algum tipo de atendimento. E começou de uma... Só um parênteses. Tá. Imagina você, as pessoas que não conhecem São Paulo não sabem do que a gente está falando, mas as pessoas que conhecem São Paulo sabem do que a gente está falando. Imagina uma mãe pegar uma criança com deficiência, às vezes uma paralisia cerebral, às vezes uma deficiência grave, que a criança não tem nenhuma condição de locomoção. Sair lá do fundão da Zona Leste, que é longe, e atravessar São Paulo para ir até a ACEDEM, é 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar. Quer dizer, a mãe praticamente tem que se dedicar única e exclusivamente para isso. Isso. Então, continua, desculpa. Então, aí
ficam percebendo isso, chamou algumas famílias que tinham deficientes e começaram de forma bem voluntária, bem informal no salão da igreja até alguns encontros. E dali saíram propostas, projetos, avançou muito, a gente atende hoje 700 pessoas com deficiências, a gente tem, para você ter uma ideia, a gente tem 200 funcionários para atender esse pessoal, né? E ainda com projetos ainda igual esse que eu te falei da hidroterapia, que a gente sonha em ampliar o atendimento. Só para você ter uma ideia, Roberto, nós conhecemos uma família que atravessava a cidade de São Paulo para ir num projeto de atendimento de uma hidroterapia na zona sul de São Paulo, né? 3 horas de viagem, Roberto, sabe? Não é no Águas Cristalinas, não, né? Isso. No Águas Cristalinas? Isso. Nossa Senhora. Conheço Águas Cristalinas, que também é um projeto maravilhoso, fantástico. Eu preciso trazer o presidente da Águas Cristalinas aqui para a gente conversar sobre isso, que é uma história incrível. Eu preciso passar isso para o pessoal, que ele trabalha só com hidroterapia. Exatamente. Lá no Jardim Ângela. Começou com uma piscininha que ele deve fazer uma coisa na sala da casa dele. Exatamente, sabe? Então é uma coisa assim que a gente se impressionou com aquilo. E é uma forma que você proporciona uma terapia que possibilita a recuperação, né, um atendimento melhor para a criança, para o deficiente, né, Roberto? É um dos nossos sonhos, é um projeto que a gente está brigando muito. Eu, Padre Ticão, a gente tem virado São Paulo, ido atrás de governador, de prefeito, até do presidente da República, a gente vai atrás. Mas tem que ir atrás porque mesmo. Precisamos desse projeto, né? Quem tem o dinheiro, Roberto, tem facilidade de encontrar um atendimento específico para aquela pessoa que precisa, que ele tem na família dele. As famílias que não têm sofrem muito. As famílias que não têm, Roberto, a mãe geralmente fica sob o encargo da mãe, a mãe deixa de fazer só fazer para cuidar da criança, o pai às vezes não pode porque trabalha, ou o caso mesmo que o pai até se afasta por ter alguém na família com esse problema. Entendeu? Ô Luiz, eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para defender político nenhum. Não é esse o nosso intuito. Mas nós temos que reconhecer que os políticos, governadores, prefeitos e até mesmo deputados, pessoa do legislativo, seja de partido A ou B, também não interessa, eles não têm condição de saber o que está acontecendo lá na ponta, no detalhe. Concordo. Eles têm a obrigação de saber, sim, sobre a cidade, mas às vezes muito no detalhe, muito, por exemplo, um caso específico de famílias que viajam para poder cuidar dos seus filhos, às vezes ele não chega ao conhecimento dele. Então, a obrigação da população é participar politicamente nesse sentido. Não de fazer passeata, no caso de... Eu não estou dizendo mal da passeata, não, pelo amor de Deus. Mas é ir lá no gabinete, dizer, olha, existe essa dificuldade aqui na minha região, existe essa dificuldade com relação às pessoas com deficiência, mandar uma carta para os políticos falando sobre os problemas da sua região, seja de enchente, seja de ruas buracadas, seja de árvores que estão sendo derrubadas, seja de comportamento errado de pessoas ou de necessidades especiais. Sim. Então é obrigação do povo, de uma maneira geral, fazer essa participação, essa integração. E aí, se o político não resolve, você pode dizer, olha, eu avisei. Sim. Entra a questão da cidadania, né, Roberto? Cidadania. Cidadania é uma participação política. Vamos lá, a CEDEM nasceu quando? 1985, dessa forma informal, né? Formalmente a gente está com uns 27 anos já de instituição. Temos 7 casas hoje que atendem na Zona Leste, Ermelino, São Miguel, Jardim Helena, Queralux, né, União de Vila Nova. Temos uma fila de espera, Roberto, pelo que a gente tem levantado aí, pelo menos 1000 pessoas que a gente precisaria atender. Temos algumas brigas, por exemplo, uma das que a gente também briga muito, hoje, com todo esse problema da mobilidade urbana, é inadmissível, Roberto, a gente não tem um atendimento de cadeiras, por exemplo, motorizadas para os deficientes. Tem casos que a mãe da criança, do adolescente, já está até meio deficiente também, sabe? De ter que subir ladeira, desce ladeira. Ela às vezes não tem nem condição de fazer isso. E a gente tinha que ter um projeto que bancasse essas cadeiras. Aliás, o Ministério da Saúde tem. A gente está brigando para ver se pelo menos 1000 cadeiras motorizadas para atender esses jovens. Tem muita demanda, né? Se eu não me engano, a deputada Mara Gabrilli lançou um projeto, uma proposta agora de pessoas fazerem doações. Eu não sei muito bem, eu não li muito bem a respeito, mas eu sei que existe isso. Pessoas fazerem doação para adquirir cadeiras de roda para doar para quem não tem. Se eu não me engano, a deputada Mara Gabrilli soltou
esse trabalho, vamos colocar trabalho em conjunto da população. Eu vou procurar me informar direito, inclusive vou tentar trazê-la aqui no programa para falar a respeito disso. Ótimo. Tá? Muito bom. Parece que vai ter uma mobilização muito forte para conseguir cadeiras de roda para as pessoas que precisam. A gente está indo até além, né, Roberto? Que tem casos específicos que elas têm que ser bem personalizadas, vamos dizer assim, bem individualizadas, porque cada um tem o seu formato de corpo, né? Mas Sim. que tivesse a questão da cadeira motorizada já, sabe? Para a pessoa mesmo ter a sua autonomia de poder andar, de poder se locomover com mais facilidade, né? Luiz, você tocou no o nosso programa ele tem que ser um programa explicativo. Sim. Você tocou num assunto muito importante. Cada um tem um corpo. Às vezes a pessoa é mais gorda, outra é mais alto, outra é mais pesado, outra é mais baixinho, outra é mais magrinho. Cada um tem uma estrutura. E a gente não pode simplesmente doar a cadeira porque dá aquela cadeira para o cara, ele vai tocar. Dá qualquer cadeira. Então, não é assim. Não é assim. Uma cadeira ela tem que ser muito bem estruturada, muito bem desenhada para cada corpo. Então, você, por exemplo, a ACDEM recebe lá 200 cadeiras, ela não vai doar 200 cadeiras de qualquer jeito. Ela tem um fisioterapeuta que vai doar a cadeira certa para a pessoa certa. Exatamente. Né? Com uma largura de assento adequada, com encosto adequado, com uma altura de pé adequado para não ficar nem curvo nem sobrando, porque se a pessoa usar uma cadeira de roda de forma errada, prejudica a anatomia do corpo, prejudica o corpo. Né? Então esse é um trabalho que é muito importante. Sim. A gente vai nesse encontro, a gente acha que tem que ter esse processo de você conhecer quem vai receber a cadeira, né, Roberto? Agora, eu volto a te enfatizar assim, sabe? Não só pensando em Zona Leste ou pensando na CEDEM, mas a gente sabe de pessoas que, se tivesse uma cadeira motorizada, teria uma liberdade, teria, sabe, uma autonomia de poder fazer muitas coisas. A gente tem experiências lá disso, né? Isso não significa que vocês não possam receber cadeiras de roda como doação. Ao contrário, a gente precisa disso. Isso. Depois vocês vão designar para a pessoa certa. Claro. Então, se você quiser fazer doação para a ACDEM, que é uma instituição séria, essa eu conheço, você pode entrar no site www.acdem.org.br, está aí na tela. Ou telefonar para o telefone 2546-0998. De preferência que você vá conhecer o trabalho. Exatamente. Um lugar agradável, um lugar gostoso de se ficar e de repente até comer uma tapioca, né? Não sei, dependendo da unidade que ele for, talvez a cozinheira não faça tapioca. Nós estamos conversando com o Luiz França, que é presidente voluntário da ACDEM, que é a Associação Casa do Deficiente de Ermelino Matarazzo. Ermelino Matarazzo é um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com o Luiz França, que é presidente voluntário da ACDEM, que é a Associação Casa do Deficiente de Ermelino Matarazzo. Nós batemos um papo bastante gostoso, bastante descontraído no primeiro bloco, mas agora nós precisamos de conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais a questão da ACDEM. O que faz a ACDEM? Ela faz um tratamento ambulatorial, de ensino, internação, como é que é o sistema? Mais ambulatorial, onde as crianças passam uma manhã com terapeuta fonoaudiólogas, fisioterapeutas, psicólogas, né, ou terapeuta ocupacional, e também educacional. A gente tem uma unidade que é uma escola para deficientes. Inclusive, Roberto, é importante colocar essa questão da escola, porque lá nós temos 60 crianças. E hoje existe um pensamento que eu não excluo, acho correto, mas que tem em cada caso você tem que ser bem analisado, que acha que as crianças, mesmo com deficiência, aqueles casos mais graves, têm que ser inseridos na escola pública. Ensino público. Só que a escola pública, Alberto, a maioria das escolas não tem nem acesso. Né? Os profissionais que lá trabalham, não é culpa deles, mas muitos deles não foram nem qualificados para isso. Então não tem como a gente inserir certas crianças dentro desse contexto. Às vezes a própria família se sente excluída desse processo, né? Ela se sente preconceito, ela mesma tem um certo preconceito de estar levando ele. E é um projeto que a gente tem em uma das unidades de Ermelino, que é uma escola, e a gente tem uma grande dificuldade de renovar o convênio por conta desse pensamento que tem que inserir a criança num espaço público mesmo. Não discordo disso, acho que tem que ser inserido. Mas tem casos que não tem como. Por enquanto ainda não está havendo a possibilidade. Não está havendo a possibilidade. Né? Luiz, eu sou favorável à inclusão. Sim. Na escola municipal, estadual, nas escolas públicas. Eu acho que todo mundo tem que estudar em conjunto, junto.
Mas eu reconheço a dificuldade que vocês podem ter de repente, as famílias lá da região não encontrar uma escola que esteja completamente acessível. Bom, aí cabe dois pontos. Primeiro, tem que se socorrer realmente com uma escola como a de vocês. Mas o segundo e mais importante, tem que bater pesado, mas bater pesado nos diretores de ensino da região para que façam adaptação das suas escolas, tanto na parte da acessibilidade física como a acessibilidade atitudinal. Ou seja, os professores têm que se preparar. E o diretor tem que cuidar da acessibilidade da escola. Então, isso não vai ser feito imediatamente? Não. Então, vamos nos socorrer com a escola da ACEDEM, certo? Mas eu sou favorável ao ensino. Eu só acho, Roberto, que é meio também ainda perigoso também a gente, de certa forma, fazer um tipo de discurso que parece que a gente está questionando a boa vontade ou a capacidade dos profissionais, professor, diretor de ensino. Eu acho que nesse momento aqui ainda existem casos que você tem que ter uma escola... Não, eu estou falando brigar com os diretores regionais, porque o diretor regional ele tem acesso direto ao secretário municipal, ao secretário estadual, entendeu? E ele vai ter que buscar verba para fazer adaptação nas escolas locais. Ele vai ter que se coçar para fazer com que os professores façam reciclagem. Tem que aprender. E é um curso, nós estamos num caminho que não tem mais volta. A luta é pela inclusão. Sim, tem que a luta é pela inclusão. Não tem mais volta. Mas, Luiz, quantas casas vocês têm lá? Nós temos 7 casas. 7 casas, fora a escola? Com a escola. Com a escola, 7. Com a escola, 7. A gente tem 4 em Ermelino, 1 no Vila Nova e 1 no Jardim Helena. Então são 4 em Ermelino, mais uma no Vila Nova, Jardim Helena e a escola, que são 7 no total. 7 unidades. A gente atende 700 crianças. Hoje, 700 crianças. Você disse que atende ambulatorial, não tem internação. Não tem internação. A criança vai, passa uma manhã lá, executa atividades. Passou a manhã toda? Passou a manhã toda ou uma tarde, né? Dependendo do horário que ela está inserida. Lá vocês têm fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional e psicólogos. Isso. Tá. Os pais participam? Participam. Uma das coisas que a gente faz, cada 1 ou 2 meses, é uma reunião com todas as famílias da ACEDEM. Claro que nem todas participam, tem várias que têm problemas de trabalho, de horário, essas coisas, mas a gente faz questão disso até para mostrar a transparência no processo que é feito o atendimento, que é feito os recursos, como são destinados, né? Você disse de um sonho que vai se realizar. Ou seja, eu me lembro bem do lugar, vocês têm ali 4.000 metros onde está a casa, que era a Chácara dos Matarazos, que hoje fica a ACEDEM, e atrás você tinha mais 8.000 metros de terreno que vocês já conquistaram isso para fazer um novo projeto. Esse projeto você disse que já tem até o projeto de arquitetura, está pronto. Já está pronto. Lá assim, Roberto, fica na Avenida Abel Tavares, 1564, tem um parque que virou parque municipal graças a uma luta da gente, particularmente do Padre Ticão. Esse espaço hoje é um espaço que a gente utiliza onde as crianças participam desse espaço. Tem um telecentro específico para deficientes. Sim, precisamos falar do telecentro também, né? Que é importante. E no fundo tem um terreno que é municipal, a gente brigou muito durante 6, 7, 8 anos para conquistar e fazer uma hidroterapia lá. O projeto inicial era fazer a hidroterapia. Avançamos nas conversas com os governos municipal e federal e conquistamos um projeto chamado CIRCA, do Ministério da Saúde, que é um centro especializado em reabilitação, e nós casamos a ideia da hidroterapia com esse centro. Num espaço hoje que é de 8.000 metros quadrados do terreno e uma área construída de 2.000 metros quadrados. Ganhamos um projeto, e aí vai um agradecimento ao Rui Otaki. O Rui Otaki doou o projeto para a gente, é um projeto fantástico, maravilhoso, que a gente mostra como que é gratificante sentir... Enfatizando, agradecemos ao Rui Otaki, porque um projeto desse você vai fazer, principalmente com uma pessoa de nome como o dele, custaria milhões, né? Nossa, sem dúvida, Roberto, sem dúvida. E ele inclusive, deixa eu só fazer um outro agradecimento, não só esse projeto que o Rui deu, mas o projeto da AMA, que é uma instituição que cuida de autistas, que fica na Vila Rente do Sul, que também ele doou o projeto, né? Então a gente tem que agradecer, tudo a gente tem que agradecer, né? Esse espaço que a gente está falando da hidroterapia, vão ter as 4 terapias que eu te falei, a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional e faltou a psicologia. E a hidroterapia. E mais a hidroterapia. A piscina. Mais a piscina.
É um espaço aí de 2.000 metros quadrados e também vai ter espaço para você fazer prótese e órtese lá dentro também. Né? Nossa, vai ter uma oficina. Vai ter oficinas também nesse Maravilhoso, sentido. maravilhoso. Então, um projeto que está orçado. Zona Leste, aguarde, hein? Vai ser bem atendida. O atual prefeito de São Paulo, junto com o secretário Padilha, aprovou. A gente vai conversar com o Dória, a gente quer que o Dória faça parte desse projeto, porque não é um projeto de governo, não é um projeto que visa especificamente as pessoas que precisam na Zona Leste, e aí não tem A, B ou C, é um projeto para eles, né, Roberto? Então nós vamos estar conversando e a gente quer ver se nesse 1 ano e meio está tudo pronto, já está para começar, está o processo de licitação da construção, né? A gente quer ver se nesse 1 ano e meio a gente já consiga estar bem avançado na construção lá e possibilitar já atendimentos. A possibilidade de atendimento para quantas pessoas? 3.000. 3.000 pessoas 3.000 mês. atendimentos mês. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, com espaço desse de 8.000 metros e 2.000 metros de área construída, você pode até pensar nos outros 6.000 metros e ampliar a coisa, colocar ecoterapia, por exemplo, né? Deixa que eu vou lá dar palpite. Não, inclusive você tem que fazer parte desse processo e ir lá conversar com a gente, visitar lá na CEDEM, não só você, mas o pessoal que está assistindo a gente também, né? Se você quiser conhecer a CEDEM, é a Abel de Souza. Não, a sede fica na Miguel Rachid. Miguel Rachid. 596. Miguel Rachid é lá na chácara. Não, na chácara é Abel Tavares. Abel Tavares. A chácara, na verdade, era um espaço... Não é mais o centro? Não. Lá agora é um espaço, lá virou um parque, onde a gente desenvolve vários projetos de formação profissional. Mas o telecentro fica lá também? O telecentro fica lá. O telecentro fica lá do lado da casa que era da família Matarazzo. É Abel Tavares? 1564. 1564. Se você quiser conhecer, é um lugar agradável. É um parque municipal gostoso, cheio de árvores, maravilhoso. E não esquecemos, de repente... Se tiver tapioca, a gente pinta uma tapioca. Se você quiser conhecer a CEDEM, você entra no site www.acedem, Associação Casa do Deficiente de Ermelino Matarazzo. Ou telefone 25460998. Fala para mim, o Telecentro está lá desde 2007, desde 2008. 2007, 2008, foi uma luta que a gente conseguiu. Só para você ter uma ideia, Roberto, como isso é importante, nós temos inclusive o rapaz é diretor da CEDEM hoje, faz parte da direção, chamado Ricardo Baba. Ele tem um problema mental, ele não anda, cadeirante, ele não consegue, não se move, fala muito com dificuldade. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral, eu não sei se foi problema no parto, enfim, não sei detalhes dele. Ele já, geralmente é falta de oxigenação no parto. Exatamente. E ele já escreveu 5 livros poeta. Como que ele escreveu o livro? Ele utiliza o computador como se fosse um joystick. Escreveu 5 livros, fez faculdade e agora está fazendo pós-graduação em filosofia, rapaz. Como faz muito tempo que eu não vou lá, eu não vou te dar certeza, mas eu acho que eu conheci ele. O Telecentro atende quantas pessoas? Atende uma média, eu não sei te precisar, umas 2.000 pessoas mês. É um movimento enorme. Não só, é bom deixar bem claro que não são deficientes os 2.000, né? Uma parcela disso. Sim, você atende pessoas que não são deficientes também. Isso é importante. E eu considero isso muito importante. Uma casa como a CEDEM, que atende 700 pessoas por dia, né? Não, 700 atendidos na instituição, são 700 crianças, elas têm dias, 700... elas passam a semana, às vezes pela manhã lá, mas assim, 700 atendidos hoje, né? Com mais um Telecentro que atende 2.000 por mês. Com um movimento desse, 200 funcionários. 200 funcionários. Quer dizer, um volume desse, você tem que abrir espaço para as pessoas que não são deficientes também, porque tem uma carência social. A pessoa não tem dinheiro para frequentar uma escola de computador, né? Não tem condições de participar, então tem que abrir espaço. E às vezes é o irmão de um deficiente, às vezes é um parente que precisa arrumar uma forma de ganhar até para sustentar a família. Exatamente. E o detalhe, Roberto, é assim, lá no parque, nessa chácara que você está falando, a gente tem outros projetos lá dentro. Inclusive projetos de formação de eletricistas, cursos de via rápida do governo do estado, inclusive. E tem vários lá que utilizam o Telecentro para fazer currículo. Certo. Enviar currículo para emprego, entendeu? Fila de espera, você disse que tem? Na CEDEM, a gente calcula umas 1.000 deficientes. 1.000 pessoas. Então precisa de dobrar o tamanho. Precisaria dobrar o tamanho. E tem condições para isso, porque tem pessoal bom lá para isso. Exato. Você falou para mim que no dia 9/12 passado, vocês fizeram um seminário que foi importantíssimo. Isso, para tratar do envelhecimento dessas pessoas com deficiência.
A gente sabe casos, né, de deficientes que às vezes o pai ou quem cuida dele morre, às vezes o irmão não quer cuidar. E os deficientes também envelhecem. Lógico. Né? E a gente pensa, inclusive nos projetos que a gente já está pensando futuramente em brigar, já vem o Ticão está indo atrás disso também, para o Ticão, é um projeto de como se fosse uma residência de deficientes, aqueles que têm autonomia, que possam residir, tipo uma colônia, um espaço onde se abrigasse lá, dessa estrutura, desse tudo, né, um aparato para eles morarem lá, ter uma independência. Às vezes o adolescente envelhece, perde o pai, perde a mãe, às vezes o irmão não quer cuidar dele. A gente precisa ter espaço para essas pessoas. Luiz, vamos encerrar só pedindo para os nossos amigos de casa fazer uma reflexão. Se você acha que a pessoa com deficiência já enfrenta um grande problema, seja a deficiência que for, seja a surdez, cegueira, deficiência intelectual ou a deficiência física, como a paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral, AVC, qualquer uma. Se você acha que ela já enfrenta um grande problema, pensa que essa pessoa vai envelhecer. Então, exatamente, o problema ainda está pequeno. O problema pode ficar maior e muito maior, porque o envelhecimento é danado para piorar a situação da pessoa com deficiência. Então nós precisamos discutir sobre esse assunto, precisamos ajudar quem está disponibilizando recursos, tempo e até a sua intelectualidade para ajudar a melhorar essa situação. Nós precisamos nos juntar a isso e fazer uma corrente muito forte para melhorar esse mundo. Isso mesmo. Eu acho, Roberto, que hoje em dia tem cuidadores idosos. Eu acho que a gente tem que pensar futuramente, a população vai envelhecer. Em 2050, por volta de 2050, vai ter mais idosos no mundo do que crianças, né? Criança. E também deficientes idosos. Exato. Nós estamos no meio. Estamos no meio. É nós. É então a gente tem que pensar também, na de repente, Zona Leste é nós. Como tem cuidadores idosos, de repente pensar numa profissão, cuidadores deficientes. É isso. Sabe, acho que tem que pensar em todas as alternativas, entendeu? A gente precisa dar dignidade para todas as pessoas, independente da sua situação. Sem dúvida. Luiz, obrigado pelo seu trabalho. Roberto, obrigado pela CEDEM. Obrigado por você ter vindo aqui no programa Diversidade. Tá. E fica o convite para você comer uma tapioca lá na CEDEM. Vamos lá. Um abraço ao Padre Ticão, um abraço a todo o pessoal da Zona Leste, obrigado ao pessoal de São Paulo de uma maneira geral, todos os nossos telespectadores. E nós te esperamos com o programa Diversidade na próxima semana. Até lá.